Que privilégio começar o HDL Podcast para tratar de um assunto fascinante aí nesse período aí do Dia Internacional da Mulher. E hoje nós vamos falar sobre mulher nota 10. A mulher em relação ao seu marido, em relação aos seus filhos, a mulher no espelho em relação a ela mesma, a mulher em relação ao próximo, à sua própria casa, aos seus empreendimentos, e a mulher em relação a Deus. E eu quero, já de início, se você puder, e estiver em casa ou no seu escritório, tiver uma Bíblia sua, assim, fácil de acessar, vale a pena você conferir comigo o texto de Provérbios 31, versos 10 a 31, porque este é o retrato, assim, pleno do que significa uma mulher nota 10. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. A mulher foi criada com a mesma dignidade do homem. A mulher ocupa esse lugar tão privilegiado como a coroa da criação. Deus encerra a criação formando a mulher, cinzelando a mulher, tirando-a da costela do homem para estar do lado dele, pertinho do seu coração para ser o cetro dos seus afetos, debaixo do seu braço para ser por ele amparada. A mulher que tem um papel fundamental na construção da família, da igreja e da sociedade. Então eu quero tratar hoje desse retrato da mulher nota 10, da mulher virtuosa, que o texto diz, mulher virtuosa, quem a achará? Ela é uma joia rara, ela é uma das gemas mais belas na coroa do Criador, e esta mulher tem um valor inestimável. O seu valor excede o de finas joias. Ou seja, um homem pode ter muitas riquezas e não ser feliz. Um casamento pode ser formado de muitas coisas, de muitos privilégios, de muitos requintes, de muitas riquezas, mas isso não pode tornar uma pessoa feliz. Mas a Bíblia diz que quem encontra uma mulher achou o bem e encontrou a benevolência do Senhor. Que riquezas e glórias vêm às vezes como herança, mas a mulher prudente é um presente de Deus. Então, à luz desse texto de Provérbios 31, eu gostaria de discorrer aqui quais são os principais relacionamentos desta mulher, que eu poderia chamar de nota 10, um livro que escrevi sobre esse texto, que é um best-seller hoje, Mulher Nota 10. Então vamos olhar, em primeiro lugar, a relação dessa mulher nota 10 com o seu marido. Com o seu marido. E começa aqui no versículo de número 11. O coração do seu marido confia nela. Essa é uma mulher confiável. Uma mulher de integridade, de valores absolutos e inegociáveis. Uma mulher que tem a sua conduta pautada pela fidelidade. Ela não abre mão deste valor essencial no casamento, de fidelidade inegociável. Ela tem uma vida estribada na verdade, na transparência, a ponto do seu marido não ter qualquer suspeita da sua conduta. O coração do seu marido confia nela. Ela é íntegra. Mas o verso 12 diz, ela lhe faz bem e não mal. Ela é uma mulher abençoadora. Conviver com esta mulher é para o marido uma fonte de bênção e de bem. Ela é constante na prática do bem, porque o texto vai dizer assim, ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela não é inconstante. Não tem altos e baixos. Não é uma gangorra emocional. Ela não é inconstante nas suas ações e reações. Traz alegria hoje e tristeza amanhã. É feliz hoje e ranzinhas amanhã.
A Bíblia chega a dizer que conviver com mulher rixosa é muito triste, é melhor você ir para o deserto, ficar sozinho lá, do que conviver com mulher rixosa. Ou ir lá para o sótão da casa e ficar lá escondido, do que ter uma relação com uma mulher inconstante e rixosa. Essa mulher, ela faz bem e não mal, não alguns dias, não um dia na semana, todos os dias da sua vida. Então, na relação com o marido, ela é confiável, ela é abençoadora e ela é constante. Mas veja você ainda, no verso 23, que seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Sabe o que significa isso? Quando uma mulher trata o marido bem no dia a dia, em casa, este homem tem muita probabilidade de ser bem-sucedido na sua vida profissional. Quando um homem sai de casa no dia a dia para o seu trabalho, e o coração está pesado, ele saiu depois de uma briga, de uma contenda, de uma confusão, ele não tem condições, não tem cabeça para estar no seu trabalho e ter pleno desenvolvimento das suas atividades profissionais. No caso aqui, o marido é estimado, ele está bem emocionalmente, ele saiu de casa bem emocionalmente, ele tem suporte dentro de casa para avançar na sua vida profissional. Quantos homens que vivem atormentados, atribulados, não têm paz para trabalhar, não têm sossego na alma para progredir, não têm estrutura emocional para ser bem-sucedido no seu trabalho, porque dentro de casa ele vive um conflito, ele vive um tormento emocional, ele vive numa masmorra emocional. Essa mulher é uma alavanca na vida do marido, ela põe o seu marido para frente. Alguém já disse que a mulher é essa pessoa que põe o marido para frente ou é um peso na vida dele, que o arrasta para trás. Os biógrafos de Abraham Lincoln, por exemplo, dizem que a maior tragédia na vida do estadista e 16º presidente americano não foi o seu assassinato, foi o seu casamento com Mary Todd Lincoln, uma mulher ranzinza que criticava o marido, que colocava apelidos horríveis no marido, que jogava café quente no rosto do marido, mesmo nas reuniões mais importantes com seus ministros. Então, ele tinha um hábito muito interessante, ele gostava de reuniões até as altas horas da madrugada. Não porque amasse reuniões, é porque ele não gostava de voltar para casa. Então, essa mulher, ela promove o marido, em vez de ser um peso da vida do seu marido. Qual a consequência disso? Qual o resultado disso? O verso 28 vai dizer assim: o seu marido a louva dizendo. Versículo 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Toda ação tem uma reação. Todo investimento tem uma colheita. E o que acontece? Porque esta mulher investe no seu marido, o seu marido também investe na sua mulher, fazendo um elogio público. Não é um homem míope que não consegue ver virtudes nas outras mulheres. Ele diz: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Ele não está elogiando a sua mulher para os amigos, ele está elogiando a sua mulher olhando nos olhos dela. Há muitas mulheres que sofrem por demais, não por problemas financeiros ou por violência física, mas por falta de valorização e reconhecimento do seu marido. Não adianta essa mulher ser coberta de elogios quando põe o pé para fora de casa. Ela precisa receber do seu marido o reconhecimento. Ela precisa ouvir da boca dele elogios. E aqui está esse homem elogiando a sua mulher. Aqui está esse homem valorizando a sua mulher. Aqui está este homem reconhecendo que a sua mulher tem um lugar único e indisputável no seu coração. E ele torna isso público. Ela investiu, está recebendo os dividendos do seu investimento, ela plantou,
está colhendo os frutos doces e sazonados dessa semeadura bendita. Então, é a primeira relação da mulher, é com o seu marido. Em segundo lugar, a relação dessa mulher com os filhos. Vamos ver a mulher nota 10 em relação aos seus filhos. O verso 26 diz assim, ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Essa mulher é uma pedagoga, ela é uma mestra do bem. Diz o texto que ela fala com sabedoria, e sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Essa mulher não apenas instrui, ela instrui de maneira adequada. Ela abre um leque para os filhos para olharem para a vida com os olhos de Deus. Há muitas mulheres, há muitas mães que têm muito conhecimento, que têm muita informação, mas não têm sabedoria. Há muitas mulheres até desprovidas de conhecimento, mas possuem sabedoria. E sabedoria é olhar para a vida com as lentes de Deus, pela ótica de Deus. E essa mulher instrui os seus filhos nessa direção, nessa compreensão, dentro dessa cosmovisão. Mas tem mais. A instrução da bondade está na sua língua. Se você olhar bondade, a Bíblia só chama um homem de bom. Só um. É Barnabé. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E o que é bondade? Se você olhar a vida de Barnabé, ele está sempre investindo na vida do outro. Ele investiu nos pobres de Jerusalém, ele investiu em Saulo de Tarso, ele investiu em Marcos ou João Marcos. Sempre que a biografia dele aparece, ele está investindo na vida de outras pessoas. Esta mãe, esta mulher, a mulher nota 10, ela não apenas tem instrução de sabedoria, mas ela tem instrução de bondade. Ela põe o coração dela no coração dos filhos. Ela quer ver os filhos caminhando bem, progredindo na vida, sendo bem-sucedidos na vida. Ela investe a vida na vida dos filhos. Ela não é uma mãe egoísta, narcisista, que está apenas pensando no seu bem-estar, no seu progresso, no seu crescimento. Ela quer ver os filhos avançarem. E a instrução, não apenas da sabedoria, mas também a instrução da bondade está na sua língua. Ela investiu nos filhos. Agora a pergunta é, ela tem retorno deste investimento? Ela fez uma semeadura, ela vai colher frutos bons desta semeadura? A resposta está no versículo 28. Levantam-se seus filhos, que lhe chamam feliz. Preste atenção nisso. Não levantam um filho ou outro, levantam-se seus filhos. E aqui temos um ponto importante. É que uma mulher sábia, ela não ama mais um filho do que outro. A Bíblia tem muitos exemplos de erro nessa área. Por exemplo, Rebeca e Isaac. Isaac amou mais a Esaú, Rebeca amou mais a Jacó. E eles, em vez de costurarem a amizade na vida dos filhos, eles plantaram os ciúmes, a disputa. E aqueles meninos, em vez de crescerem unidos, tornaram-se competidores um do outro e viveram separados um do outro. Porque os pais precisam cuidar disso. Não podem amar mais um filho do que outro. Os pais podem até exigir dos filhos o mesmo empenho, mas não podem exigir dos filhos o mesmo desempenho. Cada filho é único, é singular. Os pais não podem comparar os filhos. Os pais não podem jogar disputa, concorrência entre os filhos. E é por isso que o verso 28 vai dizer que levantam-se seus filhos, não um ou outro. E eles reconhecem uma coisa, mamãe é uma mulher feliz, mamãe é uma mulher ditosa. Me permita fazer-lhe essa pergunta. Seus filhos podem dizer isso? Seus filhos que convivem com você, como é que você é dentro da sua casa? Você irradia alegria? Você irradia felicidade? Você transborda de felicidade?
Seus filhos notam isso em você? Ou seus filhos veem em você uma mulher ranzinza, amarga, ingrata, reclamando da vida, reclamando da casa, reclamando da família, reclamando do trabalho, reclamando da igreja, reclamando da nação, reclamando de tudo e de todos. Esta mulher reflete tamanha alegria que isso impacta a vida dos seus filhos e eles precisam destacar isso na sua mãe. Mamãe é uma mulher feliz, muito feliz. Ela semeou, ela está colhendo. Investiu nos filhos, está recebendo o elogio dos filhos. Mas em terceiro lugar, vamos ver a relação dessa mulher com ela mesma. A mulher é um espelho. Porque às vezes a mulher se desdobra para cuidar do marido, para cuidar dos filhos e descuida de si mesma. Ela se mata para ver o marido bem e para dar o melhor para os filhos, mas ela está sacrificando a sua autoestima, a sua imagem diante do espelho. Como é que essa mulher lidava com ela mesma? Então, olhe comigo o versículo de número 17. Está escrito assim: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Se fosse hoje, na cultura moderna, diríamos que essa mulher fazia academia. Essa mulher cuidava do seu corpo físico, do seu performance físico. Ela cinge os lombos de força e fortalece os braços. Aqui está um ponto muito importante. A mulher precisa cuidar do seu corpo, da sua autoimagem. Ela precisa velar por esta área. Até porque na relação com seu marido, o marido é despertado por aquilo que vê. Então, cuide de sua aparência. Cuide do bom estado do seu corpo. Cuide da sua performance física. Eu sei da correria, eu sei das limitações, às vezes financeiras, para cuidar disso, mas é muito importante você, mulher, ter essa consciência que esta mulher aqui possuía. Mas, em segundo lugar, veja comigo o verso de número 22. O que está escrito aqui? Faz para si cobertas e veste-se de linho fino e de púrpura. Essa mulher, de certa forma, tinha uma certa condição financeira razoavelmente muito boa. Mas o que significa para mim é que essa mulher não só cuida do seu corpo, da sua saúde, da sua apresentação física, mas esta mulher também cuida da sua aparência de vestuário. Ela é uma empresária que viaja, que compra, que vende, que negocia, que tem lucros, mas chega uma hora em que ela precisa se apresentar. Talvez numa festa, talvez num encontro social, talvez junto com o seu marido, e ela é capaz de ser uma guerreira, portão para fora, mas ela é capaz também de ter bom gosto para se vestir. É claro que bom gosto não se compra com dinheiro. Há muitas pessoas que têm muito dinheiro e gastam muito dinheiro em roupas e adereços, mas que não conseguem combinar uma coisa com outra, que não conseguem ter bom gosto na sua apresentação. Essa mulher tem cuidado com isso. Mas, em terceiro lugar, veja comigo, por gentileza, o verso 25, porque diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Em outras palavras, essa mulher não vive apenas de banho de loja. Ela não é uma mulher que fica correndo atrás de grifes caras, achando que isso é tudo, ou gasta mais tempo diante do espelho que diante da palavra de Deus. Ela não cuida apenas da sua beleza exterior, ela cuida, sobretudo, da sua beleza interior. Porque as mulheres são muito atraentes, elas gastam com loja, elas gastam com joias, elas gastam com adereços, elas gastam em salões de beleza, mas quando você vai escutar essa mulher, 5 minutos, você percebe que só tem casca, só tem verniz, porque ela não cultivou a beleza interior.
E esse versículo diz que a força e a dignidade são os seus vestidos. Ela investe na academia da alma. Ela investe nos seus valores interiores. Ela se apresenta de tal maneira que a beleza exterior é apenas um reflexo da beleza interior. E mais do que isso, ela cuida das suas emoções, porque está escrito: quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Quantas mulheres consumidas pela ansiedade, quantas mulheres que vivem existencialmente roendo as unhas, porque elas não conseguem lidar com o amanhã, vivem preocupadas, vivem ansiosas, e a ansiedade talvez seja o grande mal deste século. E você não resolve o problema da ansiedade com comprimidos, com remédios que você compra na farmácia. Você não concilia o sono apenas tomando remédios para se acalmar, para aquietar a sua mente e acalmar a sua alma. É preciso cuidar da vida emocional, é preciso cuidar da vida espiritual, é preciso ter o coração tranquilo e sereno na presença de Deus, a ponto de não se render à ansiedade, que enfia as garras, que estrangula a alma, que garroteia as emoções, que levam à escravidão emocional. Então essa mulher relaciona-se bem com o marido, com os filhos e com ela mesma. Mas em quarto lugar, vamos ver como é que é a relação dessa mulher com o seu próximo. Versículo 20 diz assim: abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Há muitas mulheres que até cuidam bem do marido, dos filhos e de si mesma, mas o único território que ela conhece é a sua família. Ela só tem olhos para dentro da sua casa. Ela não tem nenhuma preocupação ou investimento ou cuidado com aqueles que estão fora dos portões, com o próximo. E aqui eu quero destacar duas coisas. Primeiro, ela abre a mão ao aflito. O gente aflito não é só gente necessitada, não. Há muitas pessoas cheias de dinheiro aflitas. Há muitas pessoas nadando em ouro aflitas. Há muitas pessoas no topo da pirâmide social aflitas. Quando essa mulher atende ao aflito, ela significa que ela cuida do ser humano, não importa a sua condição social. Ela é uma aliviadora de tensões, ela é uma conselheira. Mas quando diz que ela ainda estende a mão ao necessitado, essa mulher divide o que tem com aqueles que não têm. Ela é generosa, ela reparte. Ela divide as suas riquezas e dedica parte das suas riquezas para assistir as pessoas que estão necessitadas à sua porta. Aqui está algo para mim tão importante: a necessidade da generosidade. A minha mãe, ela era uma mulher analfabeta, ela nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola, aprendeu a ler sozinha, lia fluentemente a sua Bíblia, mas eu aprendi generosidade com a minha mãe. Sempre que, morando no interior, numa região rural, ela ia fazer as compras do ano, comprando mantimentos, comprando roupas, ela comprava, via de regra, mais do que o dobro do que ela usava, seja nos mantimentos da casa, seja em vestuário. Não porque ela iria gastar o dobro, é que ela sempre comprava pensando nos vizinhos, no próximo, para socorrer, para abençoar, para ajudar. Eu vou lhe dizer algo. A Bíblia diz assim: a alma generosa prosperará. A Bíblia diz que quando você dá ao pobre, você empresta a Deus, e Deus não fica devendo nada a ninguém. A Bíblia diz, por outro lado, que se você retém mais do que é justo, isso é pura perda. A Bíblia diz mais, e foi Jesus quem disse isso: mais bem-aventurado é dar que receber. Então, se você ainda não tem essa prática de dedicar parte daquilo que você recebe mensalmente para abençoar alguém,
para ofertar a alguém, para estender a mão a alguém, comece a fazer isso. Você vai se surpreender. Porque na matemática de Deus, a semente que nasce e frutifica não é a que você come, é a que você semeia. Por isso a Bíblia diz assim, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Porque é Deus quem multiplica a sua sementeira para você continuar semeando. Então, mulher, seja uma mulher generosa em relação ao seu próximo. Mas me permita ainda olhar essa mulher num outro ângulo, a mulher nota 10. Com o seu marido, com os seus filhos, com ela mesma, com o próximo. Agora vamos ver como é que essa mulher lida com a sua casa. A sua casa. A casa dessa mulher anda em ordem. Então, me permita olhar aqui alguns versículos. Primeiro, versículo 15. É ainda noite e já se levanta. E dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. No caso, essa mulher é uma mulher de posses. Nós diríamos que ela é uma mulher empresária. Agora, veja você que não é pelo fato de que ela é uma empresária que ela é uma dondoca. Que ela levanta às 10 horas da manhã. Que ela não quer saber o que está acontecendo na sua casa. Ela levanta e dá mantimento à sua casa e tarefas às suas servas. Eu conheço mulheres que elas não sabem nada, nem do que tem na sua própria casa. Essa mulher, quem comanda é ela. Quem dá tarefa às servas é ela. Quem sabe o que vai fazer é ela. Quem dá ordens é ela. A mulher é a dona da casa. É a dona da casa. Feliz é o marido que entende isso. Feliz é o marido que compreende que naquele território ela precisa comandar. E essa mulher é uma gestora da sua própria casa. Ela é uma administradora do seu próprio lar. É ela quem dá as cartas. É ela quem diz para as pessoas que trabalham domesticamente no seu lar o que fazem e o que deixam de fazer. Ela é a administradora da sua casa. Ela é a dona da casa. Mas ainda, veja o versículo de número 21 comigo. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Naquela época não tinham lojas com convecções como se tem hoje. A pessoa precisava produzir dentro da sua própria casa o que a família ia usar. Ela é uma mulher que antecipa soluções. Tem gente que antecipa problemas. Ela não, ela antecipa soluções. Ela provê antecipadamente para que quando chegue o problema, chegue o frio, toda a sua família esteja bem vestida com roupas adequadas. Ela é previdente, além de gestora. Mas veja comigo o verso 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Quando diz que ela atende ao bom andamento da sua casa está em ordem. Eu conheço casa que se uma pessoa chegar de surpresa, a pessoa vai passar vergonha. A casa é uma confusão. Parece que passou um tsunami por lá. Não tem ordem. E eu não estou falando de casa pobre ou rica, porque eu conheço casas pobres que são um luxo de ordem, de organização, de limpeza. E eu conheço mansões que são uma bagunça, uma confusão. Não tem ordem, não tem limpeza. As coisas não estão no lugar. É um caos. Então, essa mulher, ela cuida bem do marido, dos filhos, dela mesma, do próximo e da sua casa. Sua casa tem ordem. Ela é uma boa administradora, ela é uma boa gestora. Ela sabe dar ordens do que fazer dentro da sua casa. Ela cuida do bom andamento da sua casa. E, gente, chegar numa casa bagunçada é triste. Um adolescente estudar num quarto bagunçado não produz. Você chegar numa casa e aqui está revirado de pernas para o ar, dá depressão, dá uma angústia. E não tem nada a ver com requinte, não tem nada a ver com móveis caros, não tem nada a ver com isso.
Você pode, não importa a casa que você mora, o apartamento que você mora, se tem requinte ou não tem requinte, se são móveis caríssimos ou se são móveis que você mesmo fez. Bote a sua casa em ordem. Essa mulher nos ensina isso. Mas, só me permita outra coisa. Vamos ver essa mulher agora como uma mulher fora dos portões. Porque essa mulher é uma empresária e essa mulher ela tem atividades fora de casa. Então, me permita só compartilhar algumas coisas. Versículo 14 diz assim: é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Essa mulher tem capacidade de viajar. Essa mulher tem capacidade de negociar. Essa mulher tem capacidade de empreender. Essa mulher traz dividendos e riquezas para dentro do seu lar. Ela não é dependente do seu marido. Eu conheço mulheres que elas são totalmente dependentes do marido. E quando acontece um fato do marido morrer, elas ficam perdidas. Elas não sabiam de nada. Elas não tinham capacidade de tomar decisão nenhuma. Elas ficam completamente à mercê de uma tragédia. Porque elas não sabiam de nada, não tinham conhecimento de nada, ou não tinham destreza de nada, não tinham capacidade de nada. Essa mulher é como um navio mercante. Versículo 16 diz assim: examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ela é uma empresária. Ela tem capacidade de chegar numa terra, numa propriedade, avaliar o preço, fazer um negócio, fazer um pagamento, usar essa terra para plantar e ter renda. Ela é administradora. Ela não é uma mulher que depende do marido para dar uma opinião. Ela respeita o seu marido, ela ama o seu marido, ela investe no seu marido, ela cuida do seu marido, ela abençoa o seu marido é bem-sucedido, mas ela tem capacidade de administrar seus próprios negócios. Mas mais ainda, veja comigo o versículo 24. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. Ela produz renda para a sua família. Ela tem capacidade de somar financeiramente com os recursos, as economias da família. Então, vejam vocês que o padrão que Deus está dando aqui para uma mulher virtuosa, que é mais importante, valorosa do que riquezas, essa mulher, ela não apenas milita dentro da sua casa, mas ela milita também fora da sua casa, como uma mulher que entende de economia, entende de negócios, entende de investimentos e traz dividendos financeiros para a sua família. Mas eu não poderia terminar essa análise desta mulher virtuosa, mulher nota 10, sem olhar a relação dessa mulher com o próprio Deus. Já vimos a relação dela com o marido, com os filhos, com ela mesma, com o próximo, com a sua casa, com seus empreendimentos. Agora vamos ver a relação dessa mulher com Deus. Então, versículo 30 diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Nós precisamos deixar a ficha cair. A beleza tem tempo de validade. A beleza externa, a beleza física. Todos nós estamos sujeitos ao rigor do tempo. A beleza física é como a luz que vai se apagando. Quando uma pessoa coloca todo o valor pessoal na beleza física, ela vai se frustrar. O cosmético ajuda, uma cirurgia plástica ajuda, mas chega uma hora que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados, os cabelos ficam brancos. E ainda que o famoso cirurgião plástico Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não tem mais jeito.
Então, não construa o valor da sua vida em cima apenas da sua formosura física, porque ela vai passar. Passa para você, passa para os outros, passa para todo mundo. E é por isso que o texto diz: enganosa é a graça e vã a formosura. Tem muita gente que, quando começa a envelhecer, se desespera. Se desespera porque não tem mais jeito, tem que admitir, tem que reconhecer. Porém, tem valores que não apagam, que não murcham, que não fenecem, que não desvanecem. E o texto está claro: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É a beleza interior, que na medida que o homem interior vai se corrompendo, o valor interior vai resplandecendo. Na medida em que você vai perdendo o vício físico, essa beleza interior vai resplandecendo ainda mais. É o temor de Deus. Essa beleza reflete e resplandece a beleza de Cristo na sua vida. E você, mulher, tem o grande privilégio de definir isso, de clarear isso, de resplandecer isso, de mostrar em qualquer fase da vida, e mormente na fase outonal da vida, essa beleza interior, o temor de Deus no seu coração. Pois bem, então vamos concluir, vamos fechar esta análise. Essa mulher investiu no marido, nos filhos, nela mesma, no próximo, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu relacionamento com Deus. O que ela vai colher de tudo isso? Qual vai ser o reconhecimento de tudo isso? Qual vai ser a colheita desta bendita semeadura? Vejamos, em primeiro lugar, o marido vai reconhecer o valor dela. Está escrito no verso 28. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Ela investiu no marido, ela recebe o retorno do marido. Os filhos, versículo 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, feliz. Os filhos estão aqui batendo palmas para sua mãe, elogiando a sua mãe, reconhecendo que a sua mãe é uma mulher de fato feliz, realizada, de bem com a vida, de bem consigo mesma, de bem com Deus, de bem com o próximo, de bem com o marido, de bem com os filhos, de bem com a sua casa. Terceiro, ela recebe elogio do próprio Deus. Versículo 30 diz que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O próprio Deus destaca o valor desta mulher. Ela será louvada. Que bom é que essa mulher não é apenas reconhecida na terra, ela é reconhecida no céu. Não é apenas elogiada e reconhecida pelos homens, ela é reconhecida por Deus. Mas, finalmente, essa mulher é reconhecida pelas suas próprias obras, porque o verso 31 termina assim: dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. O que essa mulher fez não ficará esquecido. As suas obras hão de honrá-la de forma pública. Então, que valor tem essa mulher? Mulher virtuosa, diz o verso 10, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. Essa mulher vale mais que dinheiro, vale mais que herança, vale mais que riqueza. Essa mulher é um tesouro raro. Essa mulher é uma gema belíssima na coroação da obra de Deus. Nesse período aqui que nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, e eu quero muito dar graças a Deus pelas mulheres mais próximas da minha família, minha mãe que já partiu, minha querida esposa, a minha filha que faz aniversário no Dia Internacional da Mulher, a Mariana, e agora a minha nora, Renata, minha netinha, Chloe, e tantas mulheres que eu tenho o privilégio de conviver no meu trabalho aqui na Luz pelo Caminho, na Igreja Presbiteriana, Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros,
nas minhas andanças pelo Brasil e pelo mundo, conhecendo mulheres fantásticas, mulheres extraordinárias. E hoje nós queremos prestar uma homenagem a você, mulher. Você é mulher de perto, de longe. Que Deus abençoe sua vida. Que você seja esta mulher segundo o coração de Deus. Que você possa resplandecer a beleza de Jesus e ser um vaso de honra nas mãos de Deus, dentro da sua casa, no seu trabalho, na igreja e na sociedade. Quero afirmar isso com toda a força da minha alma, com toda a eloquência do meu coração. Você é uma mulher nota 10.